Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é um Conexão EC especial, um podcast especial da nossa construtora sobre o BIM. Este é o segundo episódio de 3. No primeiro a gente tratou sobre o que é o BIM e neste a gente vai transitar na obra, como é a aplicação do BIM. Bom, a gente está contando aqui com dois convidados especiais, que é o José Carlos Lino, que é um consultor internacional de BIM, e também com o Wilton Catelani, que é um Golden BIM Champion da Verum Partners. Vamos lá! E agora eu acho que a gente já pode seguir com... E eu tô passando assim para me aproximando cada vez mais das obras aqui nessa conversa, tá? Assim, ok, e agora? No canteiro, embora a gente ache que essa conversa aqui pode ser até... A gente tá com o luxo de se encontrar e ter um tempo, às vezes o tempo é muito curto também para esse mundão de coisas que é o BIM, né? Uma verdadeira revolução de uma indústria inteira, né? Que é só 1/5 do PIB mundial, né? Segundo o Lino aí trouxe. Só isso, é pouca coisa. E aí a gente retoma por onde a gente estava, Catelani, por favor. Como é que eu sou esse cara que estou lá interessado, a minha empresa não está tão atualizada, como é que eu faço para acessar isso e ingressar nesse mundo e puxar a minha turma para dentro dele, né? Perfeito. Aqui no Brasil... Nós não estamos tão feios na foto, não. Nós temos, por exemplo, como começar? Comece lendo, comece estudando. E nós temos guias publicados em português que são gratuitos, que fazem parte, né, alguns deles, de iniciativas de algumas organizações, como a CIBIC, por exemplo, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e também do próprio Ministério do Desenvolvimento de Indústria e Comércio Exterior, né? Nós temos uma comissão de estudo na BNT, então nós temos normas BIM publicadas, várias partes. Então é vasto o conteúdo gratuito, alguns não, né? Mas a maioria gratuita, disponível para que as pessoas que de fato estejam interessadas saiam do zero. Perfeito. E você me fez fazer uma reflexão. Recentemente foram publicadas pela ISO, então normas internacionais, uma série de normas. São as ISO 19650. Talvez tenha sido o fato mais importante desse mundo, né, desse mundo de BIM, que é o que ocorreu recentemente. Depois o Lino pode dar a opinião dele. Mas essas normas, elas trazem as melhores práticas reconhecidas pela indústria de como gerenciar informações de construção com o uso do BIM. Olha que bacana. Então, olha o foco na informação. Como gerenciar informações com o uso do BIM. E a mensagem que eles deixaram muito poderosa para os contratantes é: senhores contratantes, senhores não estão sabendo contratar BIM. Então, precisam amadurecer. Precisam fazer um esforço. Então, quando a gente... aponta guias já existentes e publicados, normas já existentes e publicadas, então é por aí que as pessoas, as empresas devem começar. Só uma observação final. BIM não é fim, BIM é meio. Lá no fim eu quero ter decisões melhor embasadas em informações atualizadas, disponíveis. Eu quero ter obras realizadas dentro do prazo, dentro do CAPEX, da estimativa de custo, sem acidentes, mais adequadas aos usos. Esse continua sendo o fim. Por isso que quando uma Odebrecht, por exemplo, se interessa pelo assunto, né, eles já fizeram iniciativas, mas, de novo, de uma maneira mais estruturada para poder escalar, e isso faz muito sentido porque eles sabem construir. Então eles têm o know-how. Então, como BIM não é fim, é meio, quando eles agregam este meio muito mais eficaz
à sua forma de trabalhar e ao conhecimento que eles já têm, isso os eleva a uma altura um pouco mais significativa, na minha opinião. Perfeito. Lino, eu vou fazer um convite aqui e deixar duas vertentes aí para você explorar. Uma é que agora eu quero ingressar nas obras e eventualmente antes de ingressar numa obra você tem até a própria concorrência da obra, o projeto da obra, que já determina que você já está mais ou menos nesse caminho, digamos, mais avançado de utilização do BIM. Esse é um caminho. E o outro é que eu queria já assim, transitar um pouco mais com o privilégio de ter você aqui, né? Você é um cara que tem uma vivência global por natureza, né? O Brasil é esse continente, às vezes a gente fica um pouco aqui do lado de cá do Atlântico, você está ali no meio da Europa, certamente com muito mais trânsito com Estados Unidos e Ásia, por exemplo, do que nós brasileiros temos. Eu queria lhe ouvir também nesse sentido, mas começando talvez do pequeno da obra, os desafios e falando um pouco sobre isso. Não. Tá? Fique à vontade. Tá? Você tocou na palavra certa, que se calhar para o canteiro, e olhando para o canteiro, o Catelani já mencionou aqui, que são as utilizações BIM, que nós muitas vezes chamamos os usos BIM. O que é que cada um dos colegas que está em canteiro, o que é que pode esperar disto? Como é que pode iniciar, não é? Então, e são múltiplos. Há pouco o Catalani falou do estudo mais consensual, que diz que existem 180 tipos de utilizações diferentes, mas vamos aqui só abordar algumas principais para percebermos de uma maneira muito simples o que é que se pode fazer com isso. Tendo este tal modelo digital, falemos assim, e quer eu, quer o Catalani, temos muito cuidado em falar da palavra modelo, porque é redutor daquilo que é o BIM, se nos fechamos nisso, está bem? Mas, não, passando ao lado disso, imaginando o modelo, que pode ser uma imagem digital desta caneca que eu tenho aqui, não é? Que eu estou a vê-la, até consigo tocá-la, mas se eu tiver aqui um ecrã de computador ou uns óculos de realidade virtual, eu poderia ver um objeto exatamente igual, ok? E até com um sistema de realidade aumentada eu poderia saber quanto é que esta caneca custa. Porque olho para ela, clico nela e aparece-me aqui ao lado umas letrinhas a dizer o custo desta caneca, ok? Como é que é isto? Esta caneca, objeto, tem uma informação que é o custo dela. Portanto, uma dos usos que nós poderemos tirar, importantes para o canteiro, é conectar este conjunto, esta base de dados de objetos, conectá-lo ao tempo, ao planejamento que nós vamos gastar na obra, sabendo quando é que temos que entrar primeiro. Todos sabemos que as obras são feitas de imprevistos. Aconteceu algo em que a entrada da grua, a entrada do caminho ficou impedida, nós temos que mudar. Então o que estava previsto fazer primeiro passou a ser último e o último passou a ser primeiro. Fazemos uma readaptação do nosso modelo. Extrair custos do nosso modelo é outro uso. Extrair desenhos do nosso modelo é uma possibilidade. E eu vou abrir aqui um parênteses. Os desenhos é um modo de comunicar, como há pouco falei, antigo, que nós, por estarmos em processo transitivo, ainda utilizamos. Eu acredito vivamente que os desenhos vão ser desnecessários no futuro. O modelo tem toda a informação que é necessária, portanto, eu ao dizer que posso extrair desenhos do modelo, estou precisamente a adaptar-me a este processo transitivo, mas é algo que vai tender a desaparecer. Além disso, eu posso fazer vários modelos consoante cada uma das especialidades. O modelo de arquitetura, com as paredes, com as portas, com as janelas. O modelo das estruturas, os meus pilares metálicos. O modelo da estrutura hidráulica, a tubagem, a tubaria, todos os equipamentos hidrossanitários. Um modelo elétrico. E cada um destes modelos pode ser junto, pode ser integrado e virtualmente, em computador, perceber, olha, eu tinha aqui uma viga de concreto e uma tubagem de ar-condicionado está a esbarrar contra ela. Eu vou ter aqui um conflito. Isto é outro uso que eu posso extrair deste tal BIM. Portanto, há que,
quando eu for para o canteiro, quando eu tiver a tal enquadramento que tu falaste, já existente do projeto tradicional, há que escolher quais são os usos que nos vão favorecer mais e quais esses usos que nós podemos privilegiar para aplicar aí. Obviamente que para isto nós temos que ter conhecimento, temos que ter padrões, temos que ter pessoas capazes de o fazer. A segunda componente da pergunta, e é o Catalani já respondeu a ela, o Brasil não está nem de perto nem de longe tão mal como normalmente dizemos, mas isso há um ditado, eu não sei se aqui no Brasil se diz também, mas em Portugal diz-se, que é santos da casa não fazem milagres. Perfeitamente. Portanto, herdamos diretamente de vocês. Exato. Então, nós temos sempre uma tendência a olhar à nossa volta e vermos pequenino, não é? Uhum. E não é, eu tenho essa felicidade, como você muito bem diz, de viajar pelo mundo e com muita regularidade, e eu faço um comparativo entre o Brasil e o resto do mundo e eu não vejo, não fica nada atrás. Precisamos naturalmente de nos organizar, precisamos de comunicar uns aos outros o que estamos a fazer, porque eu encontro às vezes bolhas de inovação lá em cima em Fortaleza e outra bolha de inovação igual em Porto Alegre e eles não fazem a mínima ideia, estão a duplicar a energia, a duplicar o esforço, a duplicar a inovação um e outro, ok? Portanto, nós temos que ter esse cuidado. O BIM Fórum Brasil é um organismo sem fins lucrativos que nasceu com essa vontade, a vontade de recolher as melhores práticas do Brasil e as potenciar, não é? Porque elas não são necessárias de estar a serem reinventadas, e eu sinto que o Brasil tem algo que os outros países não têm. Genuinamente, o Brasil é visto como uma potência. Isto é muito importante. Eu penso que são muito poucos os brasileiros que têm consciência disto. O Brasil, pela sua dimensão, pelo número de pessoas, pelo volume de transações que cria, poderão ser transações às vezes mais baratas, naturalmente, que uma transação japonesa ou uma transação americana. Mas o volume, isto é muito importante. Okay? O volume cria conhecimento. E então, o Brasil é visto com este potencial. Okay? E é um potencial que pode ser confirmado. Outros BRICS, como sejam, por exemplo, a África do Sul, lutam com situações que não se vê a curto, médio prazo a serem resolvidas, enquanto que no Brasil existe esse potencial latente, numa sociedade ocidental modernizada, uma sociedade democrática. Portanto, eu penso que isso é algo muito... que é uma benesse, que a mim me cativa, sinto-me meio brasileiro, se me permitem todos os colegas e amigos este abuso de cidadania, não é? Mas hoje em dia essas barreiras começam a ser esbatidas um bocadinho, começa o mundo a ser um bocadinho global, mas eu penso que temos aqui todas as condições para poder evoluir nesse sentido, no melhor que se faz. Portanto, sim, se calhar... Perfeito. Catalani, eu queria continuar nesse tema da gente aqui. Obra e o que mais você contribui aqui com esse depoimento precioso de como fazer com que a obra abrace, tenha benefícios diretos, sempre lembrando de que o regime de pressão de tempo e custo é brutal às vezes para que até os próprios líderes olhem para os lados, né? É preciso ter tempo para isso. Enfim, eu queria ouvir seu depoimento, tá? E fique à vontade para você complementar o que você quiser, tá? Então, veja só, eu não vejo resistência na obra. Interessante. Ao contrário, a obra é muito carente de informações. Com os processos tradicionais, as obras recebem arremedos de soluções, projetos ruins, incompatibilizados, essas interferências que o Lino mencionou aqui antes. É isso que eles recebem e eles se viram. Então, na verdade, e a gente tem exemplos concretos no Brasil já. O problema é a descontinuidade. Eu estava vendo outro dia um estudo da McKinsey que aponta as causas da improdutividade na indústria da construção. E uma das questões que eles apontam e que a gente vê concretamente é essa questão da descontinuidade de investimentos públicos, por exemplo. Então, e a sucessão de crises, né, que a gente vive, né, no país de um modo geral. Então, nós já tivemos usos
muito avançados de BIM. BIM na obra, encarregados com... não eram notebooks, eram tablets na obra, consumindo informações do modelo. Esse caso que é mais conhecido, ele era localizado em São Paulo, então não tinha dificuldade de conexão, então trocavam informações direto via internet. Eles faziam medições dos serviços executados, validavam ou reprovavam o serviço. O pagamento dos subempreiteiros eram validados no tablet, interconectado com o modelo. Só que, obviamente, isso exigiu um trabalho prévio de reorganização das informações, classificação das informações, codificação das informações dos contratos, dos fornecedores, dos próprios serviços, de uma tal maneira que ficasse coerente e reutilizável pela obra. Mas eu não vejo a obra como uma barreira. Perfeito. Ao contrário, a obra está carente de informação de qualidade. E pode ter certeza que todo servente de pedreiro, todo pedreiro tem um celular na mão e já utiliza tecnologias muito parecidas com aquelas que a gente precisa para realizar processos baseados em BIM. Então, é assim que eu vejo. Posso estar enganado, mas é assim que eu vejo. Não, é muito mais fácil. Eu já ouvi de algumas pessoas, mas o ferreiro está acostumado a ler uma planta que tem uma simbologia. Ele teve que fazer um esforço para fazer isso. E enxergar um modelo tridimensional não tem esforço nenhum. É mais intuitivo. É muito mais intuitivo, fica muito mais explícito, fica muito mais nítido a prova de erros, de interpretações, percebe? Perfeito. Então, eu não vejo, ao contrário. Muito e existem outras empresas, eu vou te dar o exemplo de uma empresa sueca, que é muito famosa, que é a Skanska, que já faz uso de modelos. Num canteiro de obra da Skanska, você vai encontrar uma sala preparada para fazer análise de modelos. O dia da obra começa em frente aos modelos. Olhando, ok, quais são as frentes de obra que eu tenho hoje, fazendo ajustes onde eu tenho eventuais, porque, de novo, a engenharia é exata, a construção não. Essa frase não é minha. Mas é exatamente isso. Então eu preciso ter sempre essa flexibilidade de ajustar as agendas, o trabalho que será realizado naquele dia por uma eventual falta de material, algum outro impedimento desse tipo. Eu queria aproveitar para dizer o seguinte, que para os nossos ouvintes e espectadores, que na descrição do vídeo e também no áudio, né? Se a gente está publicando no Spotify, a gente vai deixar lá links para fontes, tá? Não só brasileiras, mas também de Portugal, em português e eventualmente algumas em inglês também, tá? Lino, a sua experiência em relação a exatamente esse contato com a obra, que eu acho que é muito inspirador isso que o Castellani falou, né? Quer dizer, pela carência, há uma abertura, há uma vontade de aprendizado e, ao mesmo tempo, esse movimento de digitalização do mundo, ele é tão inexorável que está todo mundo conectado todo mundo está a caminho de ser um geek em algum momento, não é? Sim. Queria ouvir seus comentários e fique à vontade também para falar da sua visão desse tema que a gente está botando aqui em cima da mesa nesse episódio, que é a prática, né, do BIM, a aplicação. Pegando na prática e pegando nos exemplos, estava até a ouvir o Castellani e a lembrar-me, isto é muito agradável porque acabamos por fazer um brainstorm e palavra puxa palavra. Sim. E precisamente pegando na prática e nos exemplos, eu estava a ouvir o Castellani e não sei se as pessoas que nos estão a ouvir e a ver têm consciência de que já existem exemplos concretos de aplicação de BIM de alto nível no Brasil, seja com entidades privadas, seja com entidades públicas. Por exemplo, só para mencionar alguns, não querendo de modo nenhum ser injusto, sim, com todos os milhares que vou deixar de fora, mas só para mencionar alguns dos mais conhecidos, mais públicos e que já fizeram apresentações em múltiplos congressos e eventos da temática. O metrô de São Paulo.
o metrô de São Paulo sistematizou de um modo muito sério, competente e internacional, se me é permitida a expressão, que não diz muito, mas explica, que concorre com o que de melhor se faz no mundo, que informações necessitava, como é que as queria receber, com que organização. E escreveu requisitos, requerimentos de como o fornecedor, seja ele projetista, seja ele construtor, teriam que entregar os modelos nesse formato. É um trabalho que naturalmente, como tudo, tem sofrido uma evolução, mas que está num nível de gabarito mundial, digamos assim. Este é um exemplo. Outro exemplo muito interessante é um exemplo que grandes entidades públicas, como por exemplo a Sabesp, as Águas de São Paulo, têm dedicado à sistematização das suas obras e dos seus processos em BIM. É algo que eu considero que é, pela dimensão da Sabesp, só é a 4ª maior empresa do mundo de saneamento e de águas, não é? Nossa. Digamos assim, é algo que é impossível e incontornável não olhar para a atenção que eles estão a dedicar a isto. Outro exemplo também é o exemplo que temos, que começou em Salvador, mas já há várias prefeituras que o estão a fazer, que é serviços de digitalização automatizada, digamos assim, dos processos de licenciamento municipal. Ok? Que não está absolutamente, se formos muito rigorosos, não é exclusivamente BIM, tem outras, mas a tecnologia é isso, a tecnologia é juntar tecnologia, juntar modos de trabalhar, isso é que penso que é importante, e muitos outros, os concessionários de infraestruturas, de estradas, de ferrovia, os concessionários dos grandes prédios, já não lhes passa pela cabeça não pedir que aquilo que vão construir lhe seja entregue um modelo digital com que ele possa no futuro controlar e saber o que lá estava e não arrumar ali numa despensa uma pilha de papéis que com umidade e com bolor passado 10 anos não tem utilidade absolutamente nenhuma. Não, são sistemas que temos guardados e que continuam a trabalhar no computador. Eu dou-vos um exemplo também, estou-me a lembrar agora de uma história que é para onde caminha o BIM, que é um BIM que na terminologia em inglês se diz machine to machine, ou seja, máquina para máquina, em que nós éramos obrigados a simular com objetos digitais as encomendas que queríamos fazer para a obra. Neste caso, por exemplo, eram de caixilharias, de portas, ok? Portanto, tinha que ir um conjunto em computador, um mês antes da entrega física das portas, rigorosamente iguais às portas que iam ser entregues. Alguém, no meio do processo, analisava digitalmente as portas, não é? A imagem digital, verificava e dava ordem para que essa porta entrasse num caminhão e fosse entregue. Isto por acaso aconteceu em Inglaterra, mas poderia acontecer também no Brasil sem problema nenhum. Portanto, há já uma série de aplicações práticas de alto nível que estão a ser correntes. Há pouco o Catelani tocou num ponto que também me sensibilizou, que é não vê inércia, nem vê nenhum conflito em o canteiro aceitar a inovação e aceitar o BIM. Eu concordo totalmente com ele, totalmente. Numa lógica de uma pirâmide em que nós temos, vamos imaginar que o canteiro é a base operacional, os operativos, em que no topo temos a base estratégica, normalmente os CEOs das empresas, os donos, o investidor, e no meio temos naturalmente uma área intermediária, uma área que comanda como é que esta ideia global vai para o canteiro. Eu tenho reparado que é muito fácil convencer, entre aspas, a explicar a um CEO de uma empresa, ou um dono de uma empresa, as vantagens do BIM. São pessoas inteligentíssimas, modernas, globais e que rapidamente conhecem o que é que se está a passar e é inevitável que queiram que a sua organização vá para aqui. E estas pessoas no canteiro estão ávidas de melhorar as suas vidas, de melhorar as suas competências, até a título pessoal, porque eles sabem que se não estiverem dentro disto vão estar fora.
E não é só disto, vão estar fora do ramo de atividade, ok? Portanto, elas próprias veem como um meio de valorização pessoal, experimentarem e testarem o BIM, não é? Eventualmente, aqui no meio é que nós ainda não temos as coisas tão bem alinhadas, porque não há uma única maneira de fazer. Há vários modos de fazer e claro que se nós chegarmos um dia a um consenso a nível do Brasil ou a nível mundial a dizer só se faz deste modo, aí será simples, como é óbvio, mas isso não existe. O ser humano não é assim. Exatamente. O ser humano não é uma linha, não é? O ser humano é uma multiplicidade de ações não lineares que vão depois condicionar outras. Portanto, a vida é isto, é o nosso ingênio a ser capaz de, perante aquela situação, escolhermos a melhor solução. Fantástico. Mas assim, genericamente, eu acho que eu concordo totalmente. O canteiro está super motivado e lá em cima também, na minha opinião. Perfeito. Lino, Catalânia, fantástico. Acho que a gente está chegando aqui ao fim desse bloco, infelizmente, né, desse episódio, e eu já gostaria de passar para um próximo, onde a gente vai pensar um pouco em termos de futuro, o que é que vem pela frente, etc. Mas, ainda concluindo aqui essa conversa, eu vejo como o mindset, a mudança de cabeça, de mentalidade, ela é absolutamente, digamos assim, evocada, convocada para o abraçamento, a aceitação, a incorporação, a assimilação do que é o BIM. Chegamos ao final do segundo episódio sobre o BIM aqui no Conexão EC. Você continue nos nossos canais, porque a gente tem o terceiro episódio aí pela frente, quando a gente vai tratar da visão de futuro dessa grande aplicação que é o BIM. Fique com a gente.